Passei a sentir fome de leitura. Levava livro até para a sombra do descanso na roça. Essas histórias que encontrava nos livros e ouvia da boca do povo foram se desenrolando em minha cabeça como um novelo de malha de apanhar peixe. Quando me sinto quieta para costurar uma roupa velha, eu levanto a enxada para devolvê-la de novo ao chão, abrindo covas, arrancando as raízes das plantas. É que esse fio que tem sido meu pensamento vai se fazendo trama. Nessas horas, eu que tomei raiva de homem, que nunca mais quis deitar ou casar com um homem, talvez deitasse de novo, só para ter filhos, para ter com quem sentar para desfiar essas histórias que não me abandonam. Talvez lhe desse uma pilha de cadernos velhos, manchados de umidade da chuva ou ruídos de traças, para que lessem e pudessem entender do que somos feitos. Vamos falar de torto arado e muito mais? Oi, gente, bem-vindos de novo ao canal que a Ali leu e a gente leu Torto Arado. Gente, eu pensei que esse vídeo não ia sair. Que dificuldade. Eu li ele mais ou menos cedo, só que o que acontece? O que aconteceu? Na semana que eu ia gravar esse vídeo, eu tive muitas coisas no meu trabalho, como vocês sabem, ou então quem não sabe, eu tô falando agora, né? Eu não vivo disso, então eu tô fazendo esse canal aqui mais um hobby. No meu trabalho demandou muito na minha última semana de fevereiro e eu ainda perdi o livro. Já aconteceu com vocês? Que vocês se apegam no livro e leva para ginástica da filha, leva para o trabalho, leva para as coisas. E aí eu fui levar minha filha para ginástica, terminei ele na ginástica e esqueci. E eu faço anotações nos livros, né? Esqueci lá e eu falei, não vai rolar de gravar o vídeo, não deu certo de gravar o vídeo, mas aqui estamos. O importante é continuar. Isso é uma das coisas que a gente aprende quando a gente se desafia para fazer algo novo, como eu estou fazendo aqui no canal. O sucesso ou fazer que alguma coisa aconteça ou não depende mais de uma constância, né? Da gente voltar a esse sonho, voltar a executar, do que na verdade fazer perfeito, né? Essa é a mensagem. Bom, Torto Arado. Então, eu já tinha lido ele há um tempo, já até que foi uma leitura rápida, fluiu bem. E aí eu tinha esquecido algumas partes, mas assim, como eu faço um planner, que eu já falei, né? Um planner literário, falei no outro vídeo, se você quiser ver, depois dá uma olhadinha no primeiro vídeo sobre Hamlet. Eu tô apaixonada nessa didática da gente realmente, depois de fazer uma leitura, escrever um pouco sobre esse livro. A experiência, gente, é outra, vale muito a pena. Então, aí hoje eu fui fazer o meu planner e fui relembrar da leitura e me apaixonei de novo e a gente lê de novo e é outra coisa, né? Então, o Torto Arado, ele é um livro, o que que eu diria? Que ele me trouxe muitos aprendizados. Eu queria uma leitura que me reconectasse com o Brasil, porque eu tinha lido Hamlet, então falava de uma realidade lá na Dinamarca, né, de um autor britânico. Então eu buscava algo que fosse, que remetesse mais ao Brasil. E aí uma amiga que me indicou e eu achei que esse livro cumpriu com esse objetivo assim total. E então, eu super recomendaria para quem quer ler algo do Brasil, para um livro que algumas pessoas, alguns críticos, né, eles remeteram Torto Arado como um livro que nasceu clássico, e eu super concordo com essa frase. Um dos meus objetivos também nesse ano de leitura é ler clássicos, e aí eu tinha até pensado, eu falei, nossa, Torto Arado não tem tempo ainda, né, nem pela qualidade da obra, nem nada disso, mas ele não teve tempo ainda para ser considerado um clássico. Mas o Itamar Vieira Júnior trouxe coisas do Brasil, história do Brasil, o jeito que a narrativa é, né? E tudo que o fez escrever o livro, já você lê assim com carinha de um clássico, sabe? De um livro que vai ficar aí na história do Brasil por muito tempo. Então, eu acho que super vale a pena. Já começando sobre a obra. A obra ela é dividida em três partes.
né? Que é a primeira parte, fio de corte, que já acontece, isso aqui não é um spoiler, né? Eu não pretendo fazer spoilers aqui, então quem ainda não leu não vai ter nada. Eu vou tentar, né? Não pular partes, mas ele fala de um incidente que acontece logo no início da história, de duas irmãs, e uma delas perde a língua e perde a capacidade de falar. Então é uma metáfora já muito interessante. Elas nasceram numa região lá da Bahia, no interior da Bahia. Foi mais ou menos ali na região da Chapada da Diamantina. E aí, durante o decorrer da obra, ele desenrola sobre a relação dessas irmãs com a terra, com o trabalho, com o legado que foi deixado pela escravidão, né? Que o nosso país teve. Então ele é dividido nessas três partes: o fio de corte, torto arado e rio de sangue. Cada, eu diria, capítulo, né, do romance é narrado por uma pessoa. Então ele é narrado em primeira pessoa, né? Isso é muito interessante porque você consegue ver perspectivas diferentes de um mesmo acontecimento. E a gente, quando uma história ela é narrada em primeira pessoa, a gente tem mais afinidade e a gente consegue conectar mais com o personagem que está ali narrando, porque ela traz, né, bem particularmente suas sensações. Então traz uma intimidade diferente quando é narrada em primeira pessoa, né? E outro ponto altíssimo, ponto para o Itamar Vieira, é o protagonismo feminino, que era uma coisa que eu tinha falado, uma característica de como as pessoas, os autores trazem os personagens femininos, e era uma crítica que tinha em Hamlet, né? Apesar de ser uma obra magnífica, mas até por contexto da sua época ficou faltando uma visão mais realista, um protagonismo, uma, um personagem feminino mais forte. E Torturado traz muito uma força feminina incrível, assim. Então são narrados também por três mulheres. O Fio de Sangue, que é a última parte, ele não é bem uma mulher, mas é com certeza um personagem feminino. Mas eu vou deixar para quem for ler, assim, quem que é que faz essa narração. É diferente, ele tem uma característica mais poética. Enfim, o que que eu gostei? Então, é disso, então ele cumpriu a sua parte de trazer o Brasil. Eu aprendi sobre um Brasil que a gente escuta falar, mas que a gente não conhece. Esse é um outro poder da literatura, né? É a gente vivenciar histórias e relacionamentos que a gente, na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente não consegue vivenciar. Então, eu descobri um Brasil que não é o meu Brasil, mas que é de milhares de brasileiros. Então, a história ela se passa no interior da Bahia e ele retrata como os trabalhadores se relacionam ali com aquela terra e a sua própria relação de trabalho com a comunidade, com a cultura, com as histórias que são trazidas pelas gerações, né? Então é um Brasil totalmente diferente de onde eu vim, de uma cidade, né? Nasci no finalzinho ali do século XX, não passei pelas restrições e tudo, não tenho particularmente na minha família, né, origem, não tenho a pele preta, enfim. Então aí você consegue ter contato com outra realidade, né? Então tem passagens assim que eu queria muito compartilhar com vocês, que me traz também, a partir do momento quando a gente começa a entender a história de outras pessoas, a gente consegue aos poucos também desenvolvendo uma coisa chamada empatia, né? De considerar, até politicamente, quando a gente vai escolher um presidente, quando a gente vai pensar em políticas públicas, a minha realidade não é a única realidade que determina e que deve ser considerada para as tomadas de decisões, né? Há outros Brasis, há outras realidades que às vezes até da maioria, mas que infelizmente a gente sabe que não tem acesso, não tem esse poder de estar acessando lugares de decisão. Então, a arte e a literatura, mais especificamente aqui no nosso caso, ela tem esse poder, né, de dar voz para aqueles que não falam muitas vezes, né?
Gente, outra coisa, não posso esquecer de falar isso. O Itamar Vieira Júnior, como ele é um escritor que está vivo, eu também consegui no YouTube assistir muitos vídeos dele falando sobre a obra, até da época, né, que já faz alguns anos, ele é um livro que foi publicado em 2019, mas aí eu vi entrevista dele com o Leandro Carnal, uma entrevista muito bacana, vou ver se eu consigo deixar aqui de descrição para vocês. Eu vi ele conversando também com outras pessoas, então assim, é muito interessante você conseguir dialogar ou então ver as propostas do autor. E ele é um geógrafo, então ele também é um servidor público como eu, e como servidor público, alguns serviços, igual como eu faço, a gente tem muito contato com a realidade mesmo, assim, né? No meu caso, eu sou aqui da prefeitura, então a gente consegue acessar as pessoas na cidade, entendeu? A gente não fica, não é aquele burocrata que fica só dentro do escritório, nós saímos, nós vemos a realidade, no meu caso, da cidade. E ele, como geógrafo e servidor público, eu esqueci qual que é o órgão dele, se eu lembrar, vou escrever aqui, onde ele trabalha. Ele teve acesso e ele conversou com essas pessoas, acho que também na Bahia, né? Então tem a história particular dele, tem a história dele como servidor público, como geógrafo, que entende ali a geografia do local e junto com as pessoas, as culturas, né? Então isso dá todo um up e todo dá muita propriedade na escrita dele. Então, assim, já vale a pena demais. No final, vou falar qual que eu achei minha nota. O que que eu gostei, assim, que eu destacaria que eu não vi ele falando em outro vídeo, ou seja, é uma percepção bem particular minha mesmo, é quando, e aí até um pouco do que eu venho estudando sobre psicanálise, sobre a ideia da loucura, da gente perder um pouco o juízo e isso sendo completado com a falta que nós estamos tendo hoje, principalmente nos mundos na atualidade, do senso de comunidade e de solidariedade. Então tem um trecho, eu vou compartilhar aqui com vocês, que, como eu disse, a história fala dessas duas irmãs, elas têm um pai, que é um personagem muito forte, que serve como um líder espiritual, líder da comunidade lá que elas estão, e ele, aí fala da religião, né, de descendência africana, e na verdade ele fala de uma religião que eu não conhecia, gente, só fazer um parênteses aqui, que é a Jaré, não conhecia, essa religião, ela realmente existe, e ele, o Itamar, quis trazer essa religião e dar um foco muito grande dentro da sua obra, por quê? Porque ela faz um sincretismo de várias crenças. Então tem um pouco do cristianismo, tem um pouco, se não me engano, da Umbanda, tem um pouco de tudo, assim, e remete muito ao que as pessoas que praticam aquela região acreditam, né? Então, o líder dessa comunidade, que até é o líder espiritual do Jare, que ele faz também incorporações e algumas coisas, ele recebe pessoas, né, na sua casa para tratamento espiritual, né? Pessoas que estão com problema, que estão com espíritos, né, incorporados, essas coisas. E aí tem um trecho que a filha, né, uma das filhas, está relatando sobre esses hóspedes, essas pessoas que visitam a casa dela, que ela foi criada nesse ambiente de um pai muito espirituoso, um líder grande que recebia essas pessoas transtornadas dentro de casa e acolhia, né? Então ela remete dessas pessoas da seguinte forma, ó. Não eram hóspedes, visitas ou convidados. Eram pessoas desconectadas de seu eu, desconhecidas de parentes e de si. Então ela fala isso e depois em outra parte, deixa eu ver aqui, gente, na página 39, ela remete de novo às mesmas pessoas assim, ó. O que mais chegava à nossa porta eram as moléstias do espírito dividido, gente esquecida de suas histórias, memórias, apartada do próprio eu, sem se distinguir de uma fera perdida na mata. Ou seja, de novo aqui remete sobre a pessoa estar perdida de si mesma, né? E é de um espírito dividido. Não há essa unidade.
E aí lá na frente, quando a obra já tá, a história, o romance já tá desbocando para outro lado, tem essa seguinte passagem, que é em relação à solidariedade, né? De como povos e comunidades que são muito hostilizadas, que sofreram muito preconceitos, que não têm muitas condições de vida, elas precisam se unir, precisam estar perto para poder resistir e até como uma maneira de sobrevivência mesmo, né? De algumas pessoas, né, regiões que vivem em comunidades faveladas, ou então gente que vem retirantes, que vem de outro lugar, né, comunidade de imigrantes, elas precisam estar juntas para poder resistir, poder sobreviver, porque não há outra forma, né? O indivíduo sozinho. E talvez esse coletivo, e aí é meu ponto, eu e Liana falando, é o que traz uma sanidade mental mesmo, uma possibilidade de existência no mundo. Porque olha só que bonito, lá na frente, quando ele fala sobre esse efeito da comunhão, né? Afetos que envolviam suas histórias e todas as coisas que aprendiam sobre si e sobre sua gente. Como nessa jornada passaram a amar seu lugar. Sentiram vontade de retornar, à medida que foram acumulando informações sobre o que era pertencer a uma comunidade de moradores, talvez invisíveis para todo o resto, no coração de uma fazenda. Então, esse trecho aqui ele está falando que, na verdade, esses trabalhadores, eles vivem numa condição de servidão em uma fazenda. Isso ainda acontece, cada vez está sendo diminuído, né? Ainda bem, e por forças de iniciativas públicas e uma série de fatores, mas ainda há pessoas que vivem em regime de servidão dentro de fazendas, de comunidades, e assim, gente, são realmente comunidades que vivem em prol de uma sede e de um grupo de pessoas que comandam todo e controlam, né, aquela terra. E aí, o Torturado, ele fala de uma cidade específica, de uma fazenda específica em que é a Água Negra, e que lá as pessoas tiveram que se unir para poder resistir às dificuldades que eles passaram lá. Porque o livro, a história se passa em uma época que a gente ainda não sabe muito bem, mas é algo alguns anos após a libertação dos escravos, tipo 30 anos após a libertação dos escravos, até mais ou menos ali a década de 70, 80 mais ou menos, né? Então traz um pouco das histórias dessas gerações e do legado que foi sendo deixado pela escravidão. Não é porque nós abolimos a escravidão que a gente não aboliu todas as injustiças, todos os problemas, agora as pessoas estão livres e elas podem trabalhar da forma como elas querem e tá tudo resolvido, tá quitado, estamos quites, né? Na verdade, ficou ainda muito resquício, temos até hoje, né, toda a questão racial que existe, importantíssima, para a gente poder levantar no nosso país. E o livro traz isso muito bem. E no romance descrito, nessa fazenda, que é Água Negra, se eu não me engano, existem muitos trabalhadores que trabalham para uma família específica, que foram, que são descendentes de pessoas que escravizavam outras pessoas, né? Então continua mais ou menos o mesmo jogo, são mais com os mesmos personagens, só muda um pouquinho as regras do jogo, né? E eles nessa fazenda, eles tinham direito a ter um local para morar, mas essa moradia não poderia ser o ator ele fala, reforça várias vezes, com tijolo, nada, podia ser só uma casa de barro, não poderia criar muitas raízes ali. A maior parte do tempo trabalharia para a fazenda, né? E aí o tempinho que sobrasse, eles poderiam sim plantar alimentação para sua subsistência e mesmo assim a alimentação que eles faziam lá, tipo a plantação de batata doce, né, o feijão, o arroz que eles cultivavam nas suas terras, eles tinham que dar parte para o dono da fazenda e não recebia nada desse dinheiro e ainda tinham que ser gratos aos donos da fazenda por ter um lugar para morar, né? Então, fica muito injusto se a gente pensa hoje em uma mentalidade que um trabalho, a pessoa trabalhar de graça, só ter onde morar, seja uma coisa que a gente pode aceitar
do ponto de vista da sociedade, né? Isso a gente é quase inaceitável, na verdade é inaceitável, só que aconteceu até muito recentemente e ainda acontece em algumas regiões desse nosso Brasilzão. E é muito interessante como no livro ele traz algumas gerações que ainda não querem ter atrito, conflito com os donos da terra, porque eles se sentem internamente gratos por eles terem essa condição de vida, né? Mesmo eles trabalhando, dando suor, dando a vida, né? E aí mostra a outra geração que está vindo, e cada vez uma geração vindo diferente, já falando assim, não, a gente não tem que ter esse agradecimento. Na verdade, eles são nossos algozes, né? Eles estão nos explorando. A gente está vivendo aqui numa condição de exploração e não de ajuda mútua, né? Quer ver? Eu vou falar sobre isso aqui em uma passagem, que aí eu vou relatar só um pouco para vocês poderem compreender isso. Sobre o legado da escravidão, numa passagem. Então, aqui é uma das personagens relatando isso que eu estou dizendo, né? Meu povo seguiu rumando de um canto para o outro procurando trabalho, depois da abolição da escravidão, buscando terra e morada, um lugar onde pudesse plantar e colher, onde tivesse uma tapera para chamar de casa. Os donos já não podiam ter mais escravos por causa da lei, mas precisavam deles. Então, foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores. Não poderiam arriscar fingindo que nada mudou, porque os homens da lei poderiam criar caso. Passaram a lembrar para seus trabalhadores como eram bons, porque davam abrigo aos pretos sem casa, que andavam de terra em terra procurando onde morar. Como eram bons, porque não havia mais chicote para castigar o povo. Como eram bons por permitirem que plantassem seu próprio arroz e feijão, o quiabo e a abóbora. Mas vocês precisam pagar esse pedaço de chão, diziam eles, né? Onde plantam seu sustento, o prato que comem, porque saco vazio não fica em pé. Então vocês trabalham nas minhas roças e com o tempo que sobrar, cuidem do que é de vocês. Ah, mas não pode construir casa de tijolo, nem colocar telha de cerâmica. Vocês são trabalhadores, não podem ter casa igual ao dono. Podem ir embora quando quiserem, mas pensem bem, está difícil morada em outro canto. Então, esse trechinho mais ou menos resume a forma que o autor escolheu, e é uma forma tão poética. O Itamar Vieira ele tem muito uma poesia que lembra Guimarães Rosa em Grandes Sertões Veredas, que tem um linguajar muito popular, que lembra as pessoas mesmo, né? Aquela linguagem popular e uma poesia também magistral. Então achei muito interessante isso da questão das terras. Outra coisa que a gente pode pontuar é como ele fala sobre a diferença do que é ser proprietário da terra. Então tem muita questão também desse relacionamento com a terra. E eu queria também compartilhar outro trecho aqui, que é de uma mulher falando quando aparece os donos da terra falando, olha, eu tenho aqui o alvará, eu tenho aqui o documento de propriedade, a escritura aqui dessa fazenda, ela é minha, então vocês vão ter que procurar um lugar para ir embora. Olha só como que uma das moradoras, que é a mãe das meninas, fala para outra mulher. Olha que bonito. Fui parida, mas também pari esta terra. Sabe o que é parir? A senhora teve filhos. Mas sabe o que é parir? Alimentar e tirar uma vida de dentro de você, uma vida que virá a continuar mesmo quando você já não estiver mais nessa terra de Deus? Não sei se a senhora sabe, mas eu peguei em minhas mãos a maioria destes meninos, homens e mulheres que a senhora vê por aí. Sou mãe de pegação deles. Assim como apanhei cada um com minhas mãos, eu pari essa terra. Deixa eu ver se a senhora entendeu. Esta terra mora em mim. Brotou em mim e enraizou. Aqui bateu novamente no peito. Aí ela bate no peito, né? É a morada da terra. Mora aqui em meu peito, porque dela se faz a minha vida com meu povo todinho. No meu peito mora água negra, não no documento da fazenda da senhora e do seu marido. Vocês podem até me arrancar dela como uma erva ruim, mas nunca irão arrancar a terra de mim. Gente, olha que coisa mais linda. Muito interessante. Então, ele fala
diz sobre o relacionamento da terra, sobre a escravidão, fala de resistência, resistência feminina, um monte de outros trechos aqui de relação da mulher com o casamento também, né, em relação com o homem, que a gente às vezes considera, que eu considerei a melhor parte. A segunda parte, que é a visão de uma das irmãs, que é a que dá o título da obra, O Torturado, para mim foi a minha favorita, vale demais. E eu li durante carnaval, né? Tava nas férias e tal. Teve até uma música que eu escutava muito do Caetano Veloso, que é Tieta. Teve um pedacinho dela, Eu mesmo dia, a vida é tão sabe? tacanha. Essa música que tá Cada tocando novo aqui. sob o sol tem que se esconder dos Ela fala muito companheiros de que se banham. resistência também, com a Onde bate o batida pôr do do sol. timbalada, que me lembrou muito tambores também dessas religiões mais africanas e tudo. Gente, me deu uma empolgação tão grande. Então, como é incrível quando a gente está lendo e a gente realmente adentra a história do livro que a gente está lendo e vai mudando o nosso dia a dia. Tanto na minha relação com o carnaval, com algumas músicas, especialmente da época que eu brincava o carnaval, que eu curtia mais, eu escutava timbalada, escutava algumas músicas. Aí você vai prestar atenção na letra, você fala, gente, essa letra também é de resistência, né? Também é para dar uma força para poder continuar lutando com tanta adversidade da vida e de uma forma alegre, no caso do carnaval, né? Então, isso eu aprendi demais. Tem uma pessoa que trabalha comigo aqui em casa, que veio do Maranhão, e ela me contou a história dela, que ela começou a trabalhar com 10 anos de idade em outra fazenda, igualzinho o do livro, assim. Então, apesar de ser uma ficção, encaixaria na vida de milhões de brasileiros, né? E eu fui escutando e ouvi ela falar, é totalmente diferente agora depois que tive contato com essa obra. Então, são temas muito necessários, eu acho que vale a pena demais a leitura. Minha nota é 8. Única coisa que eu não gostei, que eu não entendi, eu sei que é uma trilogia, se eu não me engano, tem mais dois romances que dão continuidade a essa história, foi o final. A frase final, até nessa entrevista do Leandro Carnal com o Itamar Vieira Júnior, ele questiona a frase final, assim, que o Carnal também ficou incomodado. Então trouxe um simbolismo que eu entendi que o autor queria trazer a ideia de resistência, mas eu não. Aquela frase final, aquele momento final do livro não me agradou. Mas isso não desmerece a obra inteira, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Vale a pena ler muito, tá bom? E para março, agora, já começamos a nossa leitura, que eu estou lendo já queria ler há muito tempo, Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Quem já leu aí, escreve para mim o que vocês estão achando. Eu estou bem no início. Eu queria ler o primeiro Gabriel Garcia, porque é clássico, ele, né, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Tá, acho que está tendo um seriado também na Netflix, que eu também depois eu quero ver o seriado depois de ler o livro. O título sempre me agradou. Eu li algumas coisas do Gabriel e do Gabo, como ele é conhecido na Colômbia, né? Ele é um autor colombiano. E aí eu queria estar em contato de novo com essa obra clássica dele. Vamos ver. Eu tive um pouco de dificuldade quando chegou aqui em casa, porque eu tenho pouco tempo, né? Um dos motivos que eu tô no canal é isso, para me estimular a ler. É um livro maior, ele tem 444 páginas. O Torturado, só para vocês terem uma noção, tem 262, certo? Então ele dá quase o dobro do tamanho. Então eu vou deixar uma dica aqui até para vocês que também se assustam às vezes quando vai pegando um livro maior, só que aí você realmente quer dar prioridade naquele projeto, gente, não tem jeito, que no meu caso eu tive que metrificar mesmo, assim, mas para não ficar uma coisa tão rígida, não ficar, tem que ler tantas páginas por dia, porque cada dia é um dia, acontece uma coisa diferente. Eu acho muito interessante a gente pegar o livro e dividir ele por semana. Então, vou ler. O que eu fiz? Eu peguei a quantidade de páginas e falei assim, mais ou menos em 6 dias, né, na semana, quanto tempo eu consigo ler? Eu fiz assim, que em cada semana dá para ler 140 páginas. Então, ali para domingo, eu vou meio que me verificar ali se eu conseguir atingir as 144 páginas, para conseguir, até finalzinho de março, concluir a obra.
né? E a gente às vezes precisa fazer isso quando alguma obra que nos desafia um pouco mais. Então saberemos no próximo vídeo se isso deu certo ou não. Para abril ainda tá aberto. Não sei o que, que eu vou ler. Por favor, gente, me dá indicação. Vamos compartilhando ideias. Se for clássico, melhor ainda, né? Vamos dar ideias aí para mim e vamos ver o que a gente vai achar depois de 100 anos de solidão. O próximo outro. Esperem o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo mês. Ótimas leituras e vamos conversando. Obrigada, gente. Beijo.